Salve galera do Monte, como é que vocês estão? Tudo tranquilinho? Hoje a gente vai falar sobre um poeta que é muito querido aqui na Bahia, chamado Castro Alves. Quer saber um pouco da vida dele? Então vamos subir o monte! Antônio Frederico de Castro Alves foi um poeta muito importante aqui na Bahia. Nasceu em Muritiba em 1847, mas logo se mudou para Salvador, onde residiu por muito tempo. Castro Alves era filho do médico e professor de medicina José Alves e de Clélia Basília Silva Castro. Por parte de mãe, neto de um dos heróis da independência do Bahia. Por parte de mãe, neto de um dos heróis da independência da Bahia, o Major Silva Castro. Por volta de 1853, Castro Alves muda-se para Salvador e vai estudar no colégio de Abílio César Gomes, que viria a ser o Barão de Macaúbas. E lá ele é colega também de Rui Barbosa, um dos grandes escritores brasileiros. Eu ainda vou falar de Rui Barbosa nesse canal. Com 15 para 16 anos ele se muda para Salvador e aqui ele escreve o seu primeiro poema que circula pelos jornais da cidade, o poema A Canção do Africano. Já ali, Castro Alves mostrava ser um abolicionista. Aqui é bom lembrar que Castro Alves é um poeta da terceira geração do romantismo. Mas de romantismo aqui, só o nome da escola literária, porque aquele romantismo que você conhece, de decorar poesias bonitinhas para falar para sua namorada, para o seu namorado, aquela coisa doce e melódica, isso aqui não existe nesse romantismo. Com 12 anos, Castro Alves perdeu a sua mãe. E depois com 19 veio a perder seu pai também. E ali pouco depois de perder seu pai, ele se apaixonou por Eugênia Câmara, 10 anos mais velha que ele, mas que viria influenciar fortemente o seu eu lírico e a sua vida pessoal também. A essa altura da vida, Castro Alves já tinha contraído a tuberculose, que é uma doença que assolava bastante as pessoas nessa época e era o mal dos poetas românticos de terceira geração. Eu não sei se vocês sabem, mas para esses poetas existia um pacto, por isso que eles morriam muito cedo. Você não vê ninguém com mais do que 24 anos vivo nessa geração do romantismo. Eles tinham um pacto entre si que era o seguinte, e aí se você estiver almoçando agora, pule essa parte do vídeo porque é um pouquinho nojento. Eles pegavam uma taça de vinho, faziam um círculo e cada um dos poetas tinha que escarrar naquela taça, com vinho, claro. Depois eles passavam entre si, todos tinham que beber aquele líquido nojento. E aquele que não bebesse não era de confiança, era excluído do círculo social deles. Por isso que muitos morriam de tuberculose, porque ali era transmitida a doença também. Nojeiras à parte, pouco depois de terminar o seu relacionamento com Eugênia Câmara, Castro Alves publica o seu poema Navio Negreiro, que você já ouviu falar pelo menos alguma vez na vida, tenho certeza disso. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja que te vagas de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares o tufão. Castro Alves era um poeta incrível. Ele foi lançado no meio literário por ninguém menos do que Machado de Assis. E era amigo de José de Alencar, que foi quem acolheu ele quando ele se mudou para o Rio de Janeiro. Pense numa época boa para se viver. Olha os nomes de amizades desse cara, velho. Não é para qualquer um, não. Além da paixão pela poesia, Castro Alves também era um caçador. E numa dessas caças que ele estava participando em São Paulo, tomou um tiro no pé, sem querer, e teve que amputar. Só que para amputar a perna naquele tempo, ou amputar qualquer parte do seu corpo, não existia ainda anestesia como a gente conhece. Então o que aconteceu? Tiveram que serrar a perna de Castro Alves sem anestesia alguma. E há alguns historiadores que dizem que nesse momento ele pediu um ópio, e na época era liberado, hoje em dia não é, porque o ópio é uma droga que tira um pouco dos sentidos da pessoa. Ele pediu um cigarro de ópio para poder fumar, para poder ele não sentir dor. Esse sim era macho, hein? Depois disso, Castro Alves voltou para Salvador, mas a tuberculose que há anos acompanhava a vida dele avançou bastante. Ele decidiu ir para Itaberaba, que é uma cidade que fica aqui na Chapada Diamantina, para poder se cuidar.
Mas depois ele voltou a Salvador para poder lançar o seu primeiro e único livro lançado em vida, chamado de Espumas Flutuantes. Em 6 de julho de 1871, precocemente, com 24 anos, não diferente de outros poetas do romantismo, Castro Alves vem a falecer por conta da tuberculose, que já não dava mais para poder sustentar. Podemos dizer que Castro Alves transmitiu um sentido social à poesia romântica da época e lutou bastante por aquilo que ele acreditava. Isso me lembra bastante, por sinal, Paulo Leminski, que fala que o poeta é uma necessidade orgânica da sociedade. Eu também vou falar de Paulo Leminski aqui nesse canal. Castro Alves é patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras e você pode conhecer um pouco mais sobre ele visitando o próprio site da ABL ou conhecendo suas publicações, que eu vou deixar aqui embaixo escrito para você pesquisar um pouco e conhecer mais desse poeta que é tão incrível e tão importante para o nosso país. E aí, gostou de conhecer um pouco da história desse poeta, Castro Alves? Pois bem, deixe seu like aí, já que você gostou, comente aqui embaixo, divulgue entre seus amigos. Se você é novo no canal, se inscreva. Essa coluna aqui eu quero que venha mais vezes, a gente já falou de Gregório de Matos, agora eu estou falando de Castro Alves. Fiz uma pesquisa no Instagram, por sinal conheça as nossas redes sociais aqui embaixo. E vou falar de muito mais poetas por aqui, um pouco da vida deles. A literatura a gente já conhece porque a gente vê na sala de aula, mas a vida muitas vezes a gente não conhece. Eu acho interessante botar isso aqui. Então, é isso que eu tenho para hoje. Um abraço e tchau!